Boa noite. Como o próprio tema da live fala, né? Eu vou falar um pouco sobre Noé. E eu vou repostar essa live depois no YouTube. Profeta do Bem, o YouTube também, tudo junto. Né? Caso alguém queira, dê uma passada lá depois, se inscreva, né? Então é isso. Vamos começar a live. Primeiro começar com a oração. Senhor, somente Tu és santo, maravilhoso, conselheiro. Somente Tu és forte, poderoso. Somente Tu és onipotente, onipresente e onisciente. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais no Teu poder e na Tua força. Ensina-nos a se aproximar mais de Ti. Em nome de Teu Filho Jesus, ouça nossa oração de maneira individual e dá a cada um, Senhor, segundo nossas necessidades, Senhor, segundo o nosso pedido. Muitos se lançam agora no desespero, Senhor, e perderam a confiança em Ti. Faça com que essas pessoas se aproximem novamente de Ti e reconheçam que somente Tu és Deus. Acima de tudo, Senhor, tenha misericórdia de nós pelos nossos próprios pecados, da mesma forma como nós temos misericórdia das pessoas que também nos fazem mal. Mas faça-se a Tua vontade, em nome de Teu Filho Jesus, pois somente Tua vontade é boa. Amém. Então vamos começar aqui com a Arca de Noé. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não estará para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Antigamente o homem vivia 900 anos, 800 anos, 600 anos, né? E agora o Senhor começa a ver a maldade humana, o Senhor começa a ver que o homem é maldoso, que tudo que o homem faz é voltado para o mal. Ainda mais que essa descendência era a descendência de Caim, que matou Abel. Ainda mais que Caim foi o primeiro, né, pessoal, a construir uma cidade. Essa cidade era maldosa. E também houve essa questão dos filhos de Deus se apaixonarem pelas filhas dos homens, que muitos estudiosos bíblicos falam que foram os anjos de Deus que vieram para a terra e se deitaram com mulheres, e outros dizem que era descendência de Sete. Eu, particularmente, dando o meu ponto de vista, eu acredito que de fato foram os anjos que se deitaram com as mulheres. Então o Senhor começou a ver a maldade humana e o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano. Ora, mas Deus não se arrepende nem volta atrás? Não, a Bíblia fala que Deus não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que volte atrás. Mas Deus age de acordo com... Deus resolveu destruir os seres humanos. Depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, né? Novamente eu falo que eu creio que eram os anjos aqui. E delas geraram filhos. Estes filhos eram valentes, de renome na antiguidade, varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Primeiro, Deus não se arrepende, mas a palavra do Senhor fala que Deus se arrependeu. Ora, então a Bíblia é contraditória? Não, pessoal, a Bíblia não é contraditória. A Bíblia fala: Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que volte atrás. Mas novamente eu falo para vocês, Deus pode fazer o que Ele quiser. Então se Deus quiser dar vida, Deus dá vida. Se Deus quiser matar, Deus mata. O que Deus quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. E não tem ninguém que possa lhe dizer que Ele não pode fazer. Então, quando Moisés escreve aqui o Pentateuco, Gênesis, ele fala: arrependeu-se Deus, porque a atitude que ele viu Deus fazendo era similar a uma atitude de arrependimento. Não que Deus tenha se arrependido, entendeu? Não que Deus tenha se arrependido, mas Deus agiu voltando aparentemente atrás. Aos olhos de Moisés, Deus voltou atrás. Então, a atitude de Deus, né, aos olhos de Moisés foi de voltar atrás, mas Deus não voltou atrás, Deus não se arrepende. Porque Ele quer isso. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. A gente observa aqui que Deus ele está muito irado com o ser humano, né? Olha, pessoal, se você tiver um discurso com algum satanista, né? Se você tiver um discurso com algum satanista... Mas por que tu acha isso, Alessandro? Eu não fiz nenhuma profecia falsa aqui, não, tá bom? Se você tiver um discurso com algum satanista, com algum ateu, e eles falarem assim, né? Ai, Deus se arrepende, né? Não, Deus não se arrepende. Ah, mas a Bíblia é contraditória, fala que Deus se arrepende, que Deus volta atrás. Não. Entendam bem, pessoal. A palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que volte atrás. Então, qualquer atitude bíblica que demonstre arrependimento de Deus, não é porque Deus se arrependeu, é porque o ser humano escreveu daquela maneira, entendeu? Então, Deus não pode ser explicado. A gente não consegue explicar Deus. Então, isso aqui é uma maneira de Moisés estar escrevendo, ó, o que Deus fez aqui pareceu com arrependimento. Outra questão que a gente aprende é, Deus está decidido a destruir toda a raça humana. Mas aí, quando ele chega aqui, né? Versículo 8 do capítulo 6 fala, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então Deus ele age conforme a atitude do próprio ser humano. Deus observa a raça humana, né? Vê que a raça humana é mal, ele quer destruir a raça humana. E aí ele observa Noé e Noé está fazendo bem. Noé está praticando o que é certo. Deus olha para Noé e Deus fala, Noé me agradou, eu achei graça, Noé achou graça aos meus olhos. Então se Deus planeja matar alguém e a pessoa se arrepende, logo Deus salva. Se Deus planeja dar vida a alguém e a pessoa começa a fazer o que é errado, logo Deus planeja matar, porque Deus faz o que Ele quer. As atitudes de Deus não podem ser explicadas por nós. Então dizer que Deus se arrependeu ou que Deus voltou atrás são conceitos humanos. Da mesma maneira como a gente usa esses conceitos, né, para justificar uma fruta proibida, né? A fruta proibida, por exemplo, quando aparece no cinema, ela é a maçã. Só que na Bíblia não fala que é uma maçã, entendeu? Então a maçã que a gente coloca no cinema é uma maneira de representar a fruta. Da mesma maneira também, essa comparação que Moisés dá é para representar a atitude de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, e suas gerações, e Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Noé era justo e andava com Deus. O que é andar com Deus? Noé andava de mão dada com Deus? Não, Noé fazia o que agradava a Deus. Da mesma maneira como Enoque também andou com Deus, só que Enoque foi transladado, Enoque subiu ao céu para não ver a corrupção. O que é a corrupção? A corrupção é a morte. Me perdoe se eu não estou respondendo todos vocês da live aqui, é porque a intenção é de repostar essa live no YouTube. Tá bom? Então vamos continuar. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e um côvado, e a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. A primeira observação que a gente aprende aqui, pessoal, é que o próprio Deus é que tem um plano de como a arca vai ser construída. Deus é o arquiteto da arca, né? As pessoas falam, Noé construiu a arca. Sim, Noé construiu a arca, mas quem criou a dinâmica da arca foi Deus. Deus que sabia como a arca tinha que ser construída. Então, se aquela arca boiou e não afundou, foi porque o próprio Deus sabia a maneira como ela tinha que ser feita. E foi o próprio Deus que instruiu Noé a fazer aquela arca. Ah, e um barco enorme, cheio de animais, vai afundar. Não afunda. Sabe por quê? Porque Deus está muito acima daquele tempo. Noé poderia não saber fazer um barco desse tamanho para boiar sobre as águas, mas Deus sabia. A única coisa que Deus queria era que Noé construísse a arca da maneira como ele dissesse, entendeu? Então tem muitas coisas que para nós é impossível, mas Deus dá a instrução. Outra coisa que eu falo para vocês, não acreditar em Cristo porque Jesus Cristo era filho de um
carpinteiro. Um carpinteiro trabalha produzindo objetos de madeira, cadeira, mesa e tudo mais. Não é verdade? Mas aqui a gente vê o próprio Deus dando uma aula de carpintaria. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para o conservar em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Outra coisa que a gente aprende aqui, pessoal, é que o esforço humano, ele é reconhecido e observado por Deus. Deus poderia muito bem ter dado uma arca para Noé quando o dilúvio aparecesse. Mas sabe por que Deus mandou Noé construir uma arca? Não porque Deus queria torturar Noé. Não porque Deus queria maltratar Noé com serviço cansado. Porque Noé passou quase 100 anos, ou mais de 100 anos, produzindo a arca. Deus queria que Noé construísse a arca porque Deus não é injusto. Deus ele queria dar oportunidade para todos aqueles que quisessem ser salvos de se salvar. Então tem muita gente que reproduz o discurso de nossa, Deus é mau. Deus manda Noé fazer uma arca e Deus planeja matar as crianças da época. Deus planeja matar os inocentes primeiro. O único inocente que existia na terra era Noé. Se sua família estava sendo salva é porque Noé que regia sua casa. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Crê em Deus e tu e tua casa, né, poderá ser salvo, porque Noé era o testemunho naquele meio. Segundo, Deus mandou Noé construir uma arca, um trabalho cansativo, um trabalho que exigiria muito tempo e muita força, para que Noé, além de construir a arca, servisse como testemunho. Qual era o testemunho? As pessoas iam ver Noé construindo a arca. Noé, além de construir a arca, também estava anunciando a salvação de Deus. Então ninguém foi tomado por inocente, porque Noé passou 100 anos para fazer aquela bendita arca. Por 100 anos, Noé olhava para o povo e falava, vai chover sobre a terra, vai chover sobre a terra. Antes de Noé não tinha chovido, nunca tinha chovido antes. A palavra do Senhor fala que a terra era regada da maneira como era regada no jardim do Éden, né? Diz que um vapor subia sobre a terra. Então nunca tinha chovido antes. E Noé falava, vai chover. E o povo não acreditava que ia chover porque nunca antes choveu. Da mesma maneira que hoje em dia as pessoas falam, Jesus Cristo vai voltar. E as pessoas não acreditam porque elas nunca viram Jesus voltar. Não é verdade? Elas ouviram falar que Jesus voltou no passado, que ele veio, subiu numa jumenta, está aqui na Bíblia. Mas as pessoas nunca viram Jesus, né, voltar nas nuvens. Então elas não acreditam. Da mesma maneira como o povo daquela época nunca tinha visto chover. Mas assim como foi nos tempos de Noé, também assim é nos tempos de hoje, né? Noé construindo a arca. O que é a construção da arca? É o trabalho, é o esforço. Todos os dias as pessoas anunciam a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Jesus vai voltar, Jesus vai vir, teme ao Senhor, faz a sua vontade. Todos os dias as pessoas estão construindo arcas na frente dos outros, ao olho nu. Mas ninguém acredita que vai chover de novo. Ninguém acredita que Jesus vai voltar. As pessoas começaram a parar de acreditar, entendeu? Então ninguém foi tomado por inocente, por quê? Porque Noé testemunhava no meio daquele povo. Querem outra comparação com relação à justiça de Deus? Deus não destruiu Nínive. O plano de Deus era destruir Nínive, matar todos os moradores de Nínive, mas Deus não destruiu. Por quê? Porque Deus usou Jonas. Jonas pregou e o povo se arrependeu. Vocês querem saber por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque Ló estava em Sodoma e Gomorra dando testemunho da palavra de Deus constantemente. E ninguém acreditou em Ló. O povo estava irrepreensível. E foi por isso que aconteceu o que aconteceu. As pessoas foram condenadas sim, né, a viver só 120 anos por causa da maldade humana. Agora você imagina se hoje em dia uma pessoa pudesse viver 900 anos. Igual viveu naquele tempo, né? Homens como Hitler, né? Psicopatas como Mussolini e tantos outros homens que fizeram maldade e morreram. Imagina se esses homens pudessem viver 900 anos, 500 anos, 600 anos, né? Então tem pessoas aí que vivem 80 anos e já faz o que faz. Imagina se vivesse mais.
Entendeu? Então, quando Deus olhou para a maldade humana, Deus pensou, não pode, né? Por exemplo, Nimrod, ele dominava sobre toda a terra na época dele. Imagina se hoje em dia o homem vivesse tanto tempo, né? Tantas pessoas ruins aí com poder no mundo, ditadores. Imagina se vivesse muitos anos, entendeu? Então, o que acontece às vezes é que a pessoa vai, um ditador, um poderoso morre de infarto ou de qualquer outra causa, e aí vem a paz. Agora, imagina se uma pessoa dessa vivesse muito tempo. Quanta maldade não tinha acontecido na terra. Então a primeira coisa que a gente observa aqui é a justiça de Deus foi para todo mundo da época de Noé. Todo mundo que viu Noé construindo a arca teve a oportunidade de ajudar ele a construir a arca. Mas naquele tempo, Jesus faz uma comparação. O povo não se preocupava com a arca. O povo via Noé construindo a arca, mas não se preocupava com a arca. A única preocupação do povo era casar-se e dar-se em casamento e viver sua vida normalmente. A vida normal daquelas pessoas era fazer mal uma com as outras, né? Então eles continuaram fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram antes, até que veio o dilúvio e destruiu o mundinho em que eles viviam. Você sabe por que Deus decidiu trazer o dilúvio sobre o mundo? Porque Deus não suportaria ver Noé e sua família ser destruída pela maldade humana. Então você quer saber o que é justiça? Deus não tem obrigação com o injusto. Deus não tem a necessidade de salvar a pessoa injusta. A necessidade de Deus é salvar aqueles que acreditam nele. A necessidade de Deus é proteger aqueles que crê nele. A necessidade de Deus é de dar um abrigo, um conforto para as pessoas que lhe buscam, de dar um novo mundo para as pessoas que invocam o seu nome. A gente sempre viu isso e sempre vai ver, né? Mais para frente a gente vê a história de Moisés e o povo de Israel. Deus permite que o povo do Egito morra e Deus salva o povo de Israel. Por quê? Porque o povo do Egito tinha os seus deuses. Adorar os seus deuses, então os seus deuses que tinham que tomar conta dele. E aqui a gente vê Noé, um homem justo, vivendo num mundo injusto. E Deus não queria que essa injustiça batesse na porta de Noé um dia. Que os homens desse mundo antigo, os filhos de Caim principalmente, abusassem da mulher de Noé ou fizessem mal com seus filhos. Então, por causa disso, Deus decidiu salvar a única pessoa justa que existia naquele tempo, que foi Noé. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. A questão dos animais limpos era para sacrifício, pessoal, né? Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa da água do dilúvio e dos animais limpos. E dos animais que não são limpos, e das aves de todo o réptil sobre a terra, todos entraram na arca, de 2 em 2. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a face da terra a água do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as aves dos céus se abriram. E as janelas dos céus se abriram. Então a água começou a jorrar de dentro da terra e a água também caiu do céu. Quem já assistiu o filme Noé, claro que tem muita ficção naquele filme, mas explica um pouco sobre isso. As águas saíram de dentro da terra, do abismo, a terra é um abismo, e saíram também do céu. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil de gado conforme, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade, de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Vamos frisar essa parte aqui, pessoal, ó. Versículo 16 do capítulo 7 de Gênesis. E o Senhor fechou a arca por fora.
A Arca de Noé, pessoal, não é só uma comparação de um homem que foi salvo. A Arca de Noé é uma comparação de salvação. Enquanto a arca estava aberta, todo mundo tinha a oportunidade de ser salvo. Mas quando a arca é fechada, a oportunidade acaba. A Arca de Noé é a representação do juízo de Deus sobre o mundo. A esperança, pessoal, era enquanto a arca estava sendo construída. Quando a arca foi construída, aqueles que não se esforçaram para construir a arca não tinham direito de entrar nela, entendeu? Então não tem essa de subir na salvação de combo, entendeu? De ir de bônus. Ah, eu vou subir nas costas de Noé. Eu não ajudei Noé, eu zombei de Noé, mas agora eu vou subir nas costas de Noé, na arca. Não existe isso, pessoal. Da mesma maneira também não tem como subir nas costas de ninguém para tentar ser salvo com essa pessoa. A salvação é individual. Então, enquanto a arca estava aberta, todo mundo tinha a oportunidade de ouvir Noé. De lá, ô Noé, quer uma ajuda aí? Né? Vou pegar uma ripa aqui, pega aí. Entendeu? Vou construir essa arca contigo. Tá bom? Eu não sei se vai cair mesmo água sobre a terra, que tu parece que é meio doido, mas se cair, eu vou te ajudar. E aí, se cair, eu quero estar contigo dentro da arca, entendeu? Então, essa é a comparação, pessoal. Enquanto a arca está sendo construída, a oportunidade está de pé. A arca simboliza o quê? Simboliza o tempo de vida humana. A arca simboliza a esperança da salvação primeiro. Então, a salvação agora foi dada por Cristo. Enquanto você está vivo, você pode construir sua arca. A sua arca é a sua fé. É você buscar a Deus. É você fazer a vontade de Deus. A morte, pessoal, ou a vinda de Cristo é a representação de Deus fechando a porta por fora. Após a morte, segue-se o juízo. Então, enquanto a arca estava sendo construída, o homem tinha a oportunidade de ser salvo. Depois que a arca foi construída, não tinha mais essa. Ninguém poderia mais subir na arca para ir de combo com Noé. Então, enquanto Jesus Cristo está na sua vida agindo como advogado diante de Deus, a esperança está de pé, né? A arca está aberta. Jesus Cristo está falando, ó, esse cara aqui, ele é dos meus, né? Salva ele. Ele vai com nós, entendeu? Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, é a construção da arca. Mas quando Jesus Cristo se tornar o juiz, aí a esperança foi embora. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra. A gente vai pular agora para o capítulo 8, versículo 15. A terra prometida. O que é a terra prometida? A terra prometida é a salvação, é o céu. Enquanto as pessoas que não aproveitaram para entrar na arca foram mortas, perderam sua salvação pelas águas, nessa comparação, Noé está indo para um novo mundo. Noé está indo para uma nova esperança. Noé está indo para uma nova terra. Uma terra transformada, sem dor, sem sofrimento. Essa é a mesma representação, pessoal, do juízo final de Deus. A intenção de Deus no juízo final não é destruir a terra. A intenção de Deus no juízo final é destruir o sistema imundo que está sobre o mundo. É destruir o sistema de maus, o sistema de coisa errada, entendeu? Então o juízo final tem como intenção destruir tudo o que é ruim. Desde as pessoas ruins até o sistema mundano ruim. O sistema mundano foi destruído. A terra não foi destruída. A Arca de Noé é uma representação literal do juízo final de Deus. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo de toda a carne, de ave e de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo.
e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles saíram para quê? Para um novo mundo. Eles saíram numa terra transformada. Eles saíram numa terra onde não tinha mais maldade, onde aquelas pessoas que poderiam lhe fazer mal já não existiam mais, onde aquele sistema errado já não existia mais. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra. Nesse exato momento aqui, pessoal, a gente vê o ser humano tomando de volta aquilo que Adão perdeu. Entendeu? Então Adão ele já não tinha mais direito sobre dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que tinha na terra. Por quê? Porque Adão deu esse direito para Satanás, quando ele caiu comendo do fruto proibido. E aqui a gente vê Deus devolvendo, né, a autoridade sobre a terra para Noé. Aqui é um novo pacto, aqui é uma nova aliança. Novamente a terra volta para a mão do ser humano. E o vosso pavor será sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, de fato, não é legal comer carne com sangue. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. A maldição de Caim prevalece sobre a humanidade. Quem fazer a mesma coisa que Caim fez, vai ter a mesma consequência que Caim recebeu. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. O arco que Deus colocou nas nuvens é o arco que a gente chama de arco-íris. E o que foi que Satanás fez? Com o arco que Deus fez? O pacto que Deus fez com Noé? Transformou o arco-íris num símbolo gay. Né? Hoje em dia o arco-íris é o símbolo gay. O símbolo que Deus colocou para fazer pacto com Noé, hoje em dia é considerado símbolo gay. Por quê? Porque Satanás ele tem a necessidade de mudar tudo que Deus fez, né? De dar um novo sentido. Entendeu? Então ele é dessa maneira. Ele fica tentando batalhar contra Deus em tudo. Né? Mudando tudo que Deus fez. Deus faz as coisas, Satanás tenta dar um novo sentido para elas. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador na terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho. E embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fez saber ambos os seus irmãos. Então aqui Noé bebeu, que se embriagou e dormiu nu. E pecado era, né, o homem expressar sua nudez, porque Noé, ele agiu como Adão, e Adão se envergonhou por estar nu na presença de Deus. A nudez simboliza o pecado no Antigo Testamento. E Cã também pecou porque viu a nudez do seu pai. Mais tarde a gente vê que é estritamente proibido ver a nudez do pai, quando o próprio Moisés fala: não deitará com a mulher do teu pai, não deitará com a concubina do teu pai, porque ela viu a nudez do seu pai. E é proibido ao filho ver a nudez do seu pai. Por essa consequência, Cã foi amaldiçoada, a terra de Canaã foi amaldiçoada. E e Noé deixou esse mau exemplo aqui de nudez na Bíblia porque se embriagou, porque perdeu o controle do corpo. E aqui no capítulo 11, né?
E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes um tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram-lhes: Venham, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e que todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. A primeira coisa que a gente observa aqui, pessoal, no capítulo 11 de Gênesis, é que o povo estava indo totalmente contra o que Deus falou. Deus fala para Noé e para os seus filhos o quê? Multipliquem sobre a terra. E o que o povo faz? O povo para. O que é multiplicar sobre a terra? É se espalhar, pessoal. É ocupar terra, ocupar regiões, ter filhos. E o povo para e constrói uma torre. A segunda coisa que a gente observa na Bíblia aqui é uma questão que coloca a onipotência e a onipresença de Deus em questão. Deus visita o ser humano. Deus precisa visitar o ser humano para saber o que se passa na terra? Não, Deus não precisa. Mas no tempo de Moisés, o povo tinha ideia disso, né? De que Deus não precisava descer do céu? Não, o povo não tinha ideia disso. Entendeu? Então nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Deus está em nós porque a própria vida é o sopro de Deus que colocou sobre nossas narinas. Salomão deixa isso bem claro. Mas quando Moisés fala que Deus visitou o ser humano, é para que o povo daquela época pudesse compreender que Deus tinha prestado atenção neles. E quando Deus vê, o povo está falando uma só língua. O povo está indo contra um mandamento explícito de Deus, que é multiplicar-vos. Então Deus não interfere na livre escolha do homem, mas esse mandamento tinha que ser obedecido. Depois que o homem se espalhasse, o homem poderia fazer o que quisesse, mas primeiro eles tinham que se espalhar e se multiplicar. A confusão das línguas, ou as famosas línguas estranhas. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Isso é uma comparação com relação à própria língua estranha, né? Aqui Babel significa confusão porque o povo começou a ter línguas repartidas. O povo começou a falar idiomas diferentes. Então eu sempre falo acerca de línguas estranhas, né? Cada dia que passa eu creio mais que línguas estranhas são idiomas diferentes. Mas eu não vou entrar nesses assuntos agora para que não haja confusão. Então por hoje, pessoal, vou ficar só até aqui mesmo. Depois eu falo um pouco mais sobre Gênesis, né? – 34 minutos de live, eu achei que tinha sido 1 hora. Eu vou fazer uma oração para desligar a live. Quem puder, pessoal, clica no link da minha biografia aí do TikTok. Tem um link aí no meu TikTok. Quem puder dar uma passada lá, tá ok? Então vamos lá. Senhor, obrigado por essa palavra. Guarda-nos, Senhor, e que esse dia termine bem da maneira como tem começado. Ouça a oração dos teus filhos de maneira individual, Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo. E acima de tudo, seja feita a tua vontade. Amém. Tchau, pessoal. Até amanhã agora. Eu vou colocar essa live no YouTube, viu? Profeta do Bem lá. Quem quiser, dá uma passada lá. Profeta do Bem. Tudo junto, igual tá aqui, ó. Profeta do Bem. É só escrever lá.
Ah, pessoal, amanhã a gente volta.